Hoje você vai conhecer 5 alimentos capazes de durar anos. Alguns deles por décadas. E um deles provavelmente já está dentro da sua casa neste exato momento. Mas antes de revelar quais são, você precisa entender por que o Arquivo 3 existe. Dentro do Protocolo Zero existem diversos registros. Entre todos eles, existe um dos mais importantes. O Arquivo 3. Quando foi a última vez que você se perguntou de onde veio sua comida? Exatamente. Quase ninguém pergunta isso. A maioria das pessoas acredita que o supermercado resolve o problema da comida. Curiosamente, ele apenas participa da última etapa. Todos os dias, milhares de caminhões abastecem cidades inteiras. E a maioria das pessoas nem percebe. Até o dia em que eles param de chegar. Guerras. Crises. Conflitos. A história muda o tempo todo. O ser humano continua acreditando que amanhã será igual a hoje. Algumas pessoas exageram um pouquinho nas construções. Mas não precisa ser um Elon Musk ou um Zuckerberg. Basta saber o que fazer e como fazer. Este é Rafael. Nenhum bunker. Nenhum treinamento secreto. Apenas alguém que aprendeu a observar padrões. Mariana, sua esposa. Durante muito tempo ela acreditou que Rafael exagerava. Honestamente, muita gente concordaria com ela, inclusive esse narrador aqui. Este é Carlos, um homem bem organizado, trabalhador, bem-sucedido. E assim como Rafael, assiste seus jornais e filmes. A mulher de Carlos, Daniela, sua filosofia é simples. Se o mercado abre amanhã, por que se preocupar hoje? Rafael e Carlos viviam no mesmo mundo. Compravam nos mesmos lugares. Assistiam às mesmas notícias. Compravam as mesmas coisas. Mas você lembra o que eu te falei no início do vídeo? Que existe uma diferença, não é apenas ter, e sim, saber o que fazer? Então algo começou a mudar. Nada espetacular. Nenhuma explosão. Nenhum filme de Hollywood. Um produto desapareceu. Depois outro. Depois uma entrega foi cancelada. Os sinais estavam lá. Como quase sempre estão. Foi para momentos assim que o Arquivo 3 foi criado. O documento completo possui dezenas de registros. Hoje você verá apenas 5. O primeiro alimento do Arquivo 3 está em milhões de casas. Aposto que até na sua é o arroz. O problema é que comprar arroz e saber armazenar são coisas completamente diferentes. Carlos sabia que arroz dura bastante tempo. Então fez o que quase todo mundo faria. Comprou alguns pacotes e guardou no armário. E honestamente, ele fez quase tudo certo. O problema é que quase costuma ser uma palavra perigosa. Agora me diga, você faria diferente? Ou o seu arroz está guardado exatamente da mesma forma? Mas existem 3 inimigos mortais para diminuir a validade: o oxigênio, a umidade e o calor. E acredite, esses 3 trabalham todos os dias. Sem feriados, sem folga, sem descanso. Rafael sabia desse detalhe. Por isso mudou o tipo de armazenamento, retirando todo o ar da embalagem. Você sabe fazer esse procedimento? Se não souber, me fale, que terei o prazer de explicar como fazê-lo. E aqui a história muda. Armazenado corretamente, o arroz pode durar décadas. Porque no fim das contas, Rafael não estava armazenando apenas arroz. Estava armazenando tempo. O segundo alimento do Arquivo 3 cresceu praticamente ao lado do arroz. Sem ele, muita gente diria que o almoço nem está completo. O feijão. Carlos fez o que sempre fez. Aproveitou que já havia guardado o arroz e guardou junto o feijão. E seguiu a vida. E novamente, ele não estava exatamente errado. Mas também não estava aproveitando todo o potencial do alimento. Curiosamente, o maior problema do feijão nem sempre é estragar. É endurecer. E isso pode transformar um simples almoço em uma pequena batalha contra a panela. Rafael conhecia esse detalhe. Por isso reduziu a exposição ao oxigênio e à umidade. Quanto menos contato com os dois, melhor seria sua conservação. Armazenado corretamente,
O feijão pode permanecer utilizável por muitos anos. Muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. O próximo alimento do arquivo 3. Acredite se quiser. É uma das coisas favoritas desse peludinho aqui. Sim, ele mesmo. E antes que você pergunte... Não, ele não está aqui só pelo passeio na floresta. Ele sabe exatamente o que está procurando. Diferente dos outros alimentos, o mel não precisa de muito para sobreviver. Pode durar milênios, ou seja, nossos netos, bisnetos e até tataranetos poderão aproveitar esse delicioso produto. O grande problema é o que a gente faz com ele, e isso começa de um jeito simples, quase automático. A colher do pote para a boca, e da boca para o pote. Quem nunca fez isso? É rápido, prático e aparentemente inofensivo. O mel não é frágil, mas ele reage ao ambiente ao redor dele, aberto, exposto ou armazenado em geladeira, guardado de qualquer jeito. Não é assim que ele estraga. É assim que ele perde o equilíbrio. Assim surgem os fungos, bolores e a deterioração. Mariana fazia diferente. Simples, sem exagero. Apenas o necessário. Um suco natural com mel. Armazená-lo é simples. Basta deixar o pote bem fechado. Guarde em um local arejado e longe do sol. O mel não se comporta como um alimento comum. Ele é energia concentrada. Simples, estável e surpreendentemente resistente. O próximo alimento me surpreendeu quando eu fiquei sabendo. Será que você já sabia dessa informação? O quarto alimento contido no arquivo 3 costuma ser ignorado por quase todo mundo. O leite em pó. Quando Carlos viu uma embalagem de leite em pó, pensou exatamente o que muita gente pensa. É só leite. Mas o leite, além de fonte de nutrientes, possui também diversos outros benefícios. Seu armazenamento é fundamental, pois se deixar aberto, a umidade transforma ele em bolotas de leite azedo. Rafael fez diferente. Protegeu da umidade, removeu o ar e aumentou drasticamente sua vida útil. Armazenado corretamente, leite em pó pode durar muitos anos. Muito mais do que a maioria imagina. E você deve estar se perguntando, tudo bem, já tenho arroz, feijão, mel e até leite em pó. Mas o que falta? Falta justamente o alimento que conecta todos eles. O próximo alimento do arquivo 3 não apenas resiste ao tempo, ele praticamente ignora ele. O trigo. E eu sei exatamente o que você está pensando. O que eu faço com isso? E é aqui que tudo começa a se conectar. O trigo sozinho já é valioso, mas junto dos outros alimentos, ele vira outra coisa. Rafael sabia disso. Ele não via grãos. Ele via farinha. E quando existe farinha, surgem possibilidades. Pão, energia, nutrição. E algo que lembra casa. Agora tudo começa a fazer sentido. Esses alimentos não estão juntos por acaso. E com isso, chegamos aos 5 alimentos prometidos. Ou pelo menos era isso que eu tinha planejado. Porque se você ficou até aqui, vou te dar mais um. Um bônus. O sal. O alimento mais ignorado de toda a lista. A maioria das pessoas vê apenas um tempero, mas durante milhares de anos, ele foi muito mais do que isso, porque além de dar sabor aos alimentos, ele também ajudava a preservar o que o tempo tentava destruir. E isso muda tudo, porque agora você não tem apenas comida armazenada, você tem tempo armazenado. Mas o protocolo 0 é muito maior do que comida. Dentro dele existem muitos arquivos. Hoje você conheceu apenas um deles. O arquivo 3. Em breve, você conhecerá o arquivo 9. Porque comida mantém você vivo. Mas quando tudo dá errado, ter medicamentos pode ser a diferença entre sobreviver ou se tornar apenas mais uma estatística.